Bom dia, queridos irmãos. O apóstolo Paulo, na carta que escreve aos Romanos, no capítulo 11, a partir do versículo 33, registra o seguinte: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém e amém. Este Deus maravilhoso, insondável, é verdade, que nós queremos tanto conhecer mais e mais, que nós queremos tanto experimentar a nossa proximidade com Ele, é o Deus que nos dá a graça de hoje, mais uma vez, no seu nome, nos podemos reunir como sua igreja. Infelizmente, ainda continuamos nesta impossibilidade de estarmos aqui no templo juntos como igreja, fisicamente, mas ainda assim o Senhor nos dá esta graça maravilhosa de nos podermos reunir, de podermos nos juntar em ato de culto, de celebração neste dia. E é com muita gratidão que o fazemos, com muita alegria que o fazemos. E também é com muita alegria que saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo na manhã deste domingo. A todos desejamos as maiores bênçãos do Senhor e que este tempo que vamos passar juntos, celebrando o nome maravilhoso do nosso Deus, possa ser um tempo abençoador para as nossas vidas e, acima de tudo, que o Senhor tenha o primeiro lugar nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, aí em casa, na vida da sua igreja. Queremos continuar a nos alegrar com as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós, sobre a vida dos seus filhos. Esta semana temos uma lista grande de aniversariantes pelos quais nós nos alegramos. Logo no dia 1, a nossa irmã Yasmin, depois no dia 5, o nosso pequenino Gabriel, que já celebrou 4 anos, é uma alegria vê-lo crescer. Ontem mesmo a nossa irmã Ruth Costa, que também depois de ter enfrentado uma infecção do Covid já está recuperada e também ontem celebrou o seu aniversário, e hoje mesmo a nossa querida irmã Emma, nós nos alegramos também com a sua vida por mais um ano de vida que completa. Por todos estes nossos queridos irmãos nós nos alegramos e podemos perceber as bênçãos que o Senhor tem derramado nas suas vidas, e por eles também louvamos ao Senhor e alegramos pelas bênçãos, para quem também pedimos que o Senhor continue a cuidar e a abençoar. Continuamos a convidar os irmãos a poderem usufruir e a desfrutar dos recursos que, no meio desta situação tão desconfortável, podemos ter disponíveis para a proximidade, para alguma experiência de comunhão. Ontem mesmo as nossas crianças voltaram a estar juntas no seu tempo de escola bíblica dominical. Tem sido um tempo muito, muito bom, muito desafiante para eles, e somos gratos por esta oportunidade. Pela manhã os nossos jovens e adolescentes também já tiveram o seu tempo. À quarta-feira continuamos a ter as oportunidades de estudar em casa a Bíblia, continuamos a estudar o Evangelho de Lucas, e diariamente procuramos, através quer do grupo do WhatsApp, quer também colocando disponível no nosso canal no YouTube, meditações diárias que nos vão conduzindo diariamente a refletir naquilo que o Senhor vai trazendo aos nossos corações, também através da sua palavra, sempre a palavra no centro da nossa meditação, da nossa reflexão. E hoje queremos também, então, mais uma vez, convidar os irmãos a usarem estes recursos e, mais uma vez, renovar a nossa disponibilidade, a minha disponibilidade para qualquer coisa que seja necessário. Estamos sempre à distância de um contacto. Por favor, não deixem de partilhar também assuntos de oração pelos quais também queremos estar a orar e estar envolvidos também como igreja através da oração. Queria ainda convidar os irmãos, se não o fizeram ainda, a não deixarem de participar na oferta de educação teológica, que no passado domingo lembrámos, e os métodos e as formas de participar nesta oferta são as que já são conhecidos dos irmãos, mas queria desafiar os irmãos, de facto, não só para a oferta de educação teológica, mas para toda a vida da Igreja também continuar a participar através das ofertas. E queremos, como mencionava há pouco, continuar
estarmos comprometidos em oração uns pelos outros, e são muitas as razões pelas quais nós queremos, precisamos de o fazer. Continuamos a lembrar com muito amor e muito cuidado os nossos irmãos mais idosos, mais isolados, aqueles irmãos que estão nos lares, que sentem tanto este período de afastamento. Por todos eles nós pedimos que o Senhor possa derramar sobre as suas vidas a sua graça e a sua presença. Também os nossos irmãos que estão enfermos, mas queremos também nos alegrar. Esta semana tivemos mesmo boas notícias da parte do pastor António Silva, depois de mais uma ronda de exames e de avaliação, e somos tão gratos porque o Senhor continua a derramar a sua graça sobre a vida do nosso querido irmão, e as notícias que os médicos deram são realmente muito, muito animadoras, e somos gratos por isso, e continuamos a cuidar deste irmão também com as nossas orações, assim como com os restantes irmãos doentes da nossa igreja. Queria muito também pedir aos irmãos que mantenham nas vossas orações o nosso projeto missionário na Mielhada, com a Marina e com o Mark. Estão num momento determinante e decisivo, numa decisão importante no que diz respeito ao lugar, à casa que também precisam de ter para desenvolvimento do trabalho ali. Por favor, mantenham os nossos irmãos Mark e Marina e também este projeto da Mielhada em oração junto do Senhor. Também não queremos esquecer os restantes projetos missionários que, através da Convenção, também nos estamos envolvidos. Cada família, cada lugar, cada projeto de plantação de igreja e projeto missionário, queremos continuar a orar por todos eles. Também não queremos deixar de lembrar esta semana, se o Senhor permitir e confirmar, os nossos irmãos Rose e Luís e também a nossa irmã Ângela, os pais do Edu e da Yasmin e a mãe da Yasmin estarão de regresso ao Brasil. Entregamos este assunto nas mãos do Pai para que eu possa também dirigir e também com o mesmo problema em sentido contrário. Por favor, não deixem de orar para o pastor Neilson Amorim e a sua esposa, a irmã Esther, nossos queridos irmãos que bem conhecemos e que muito amamos. Eles ficaram retidos também no Brasil no meio de toda esta situação, com muita necessidade de voltar, de regressar também para a família, para o ministério lá na Igreja Batista de Faro. Orem também por esta situação e por estes queridos irmãos que certamente precisam muito, muito do nosso cuidado. Estes e muitos outros assuntos que necessitamos de manter na nossa lista de oração, nós queremos entregar aos cuidados do Pai. E vamos fazer já isso e convidar os irmãos para nos juntarmos em oração e irmos à presença do Senhor. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez na Tua presença nós voltamos o nosso coração para Ti, clamamos pela Tua presença, pela Tua manifestação nas nossas vidas, na vida da Tua Igreja, na vida das famílias dos Teus filhos. Ó Pai, nós Te pedimos que a Tua presença possa ser realmente transformadora das nossas vidas. Nós queremos Te conhecer mais, nós precisamos de Te conhecer mais. E por isso clamamos pela Tua vinda até nós, pela Tua revelação, pela Tua presença e pela Tua ação, também através do Teu Santo Espírito que faz morada em nós e que é a Tua intervenção direta, presente e permanente nas nossas vidas. Ó Pai, Te agradecemos e louvamos pelo amor de Jesus Cristo, o nosso Salvador, aquele que foi dádiva Tua, é dádiva Tua para nos dar nova vida, uma vida que só Tu podes providenciar e o fazes por amor, numa manifestação maravilhosa de graça. Estamos aqui hoje mais uma vez juntos como Tua Igreja para Te louvar e para honrar o Teu santo e bendito nome. Ó Pai, porque reconhecemos, olhando à nossa volta, a Tua presença, a Tua revelação, a Tua intervenção, o Teu cuidado sustentador sobre a vida dos nossos queridos irmãos doentes, a quem nós entregamos nas Tuas mãos, os nossos irmãos mais isolados, mais idosos, os nossos irmãos que celebraram o aniversário, que são manifestação da Tua graça e da Tua bênção. Ó Pai, a vida da Tua Igreja, do Teu povo, no qual Tu te revelas e através da qual Tu também te manifestas neste tempo, neste lugar, onde quer que nos tens colocado. Ó Pai, somos realmente muito gratos. E mais uma vez nos entregamos nas Tuas mãos como Tua Igreja, pedindo que possas dirigir, cuidar e abençoar as nossas vidas, que Te faças presente. E neste tempo em que vamos estar juntos a louvar o Teu nome, que o louvor possa chegar até a Ti como uma manifestação clara do nosso amor por Ti.
ó Pai, e ao mesmo tempo pedindo a Tua manifestação e a Tua intervenção através da Tua palavra, e que tudo aquilo que estamos a fazer possa honrar o Teu nome, mas também, como sempre Tu fazes, abençoar as nossas vidas. Tudo isto te entregamos, pedindo o Teu perdão para os nossos pecados, pedindo a Tua restauração purificadora. Ó Pai, pedindo que em tudo Tu seja realmente honrado e glorificado. Nós estamos na Tua presença e o fazemos com gratidão. E pedimos mais uma vez que aceites este culto de adoração, de louvor, de manifestação do nosso amor por Ti. Fazemo-lo não por nós, mas no nome precioso e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. E queridos irmãos, como tanto gostamos e necessitamos, vamos continuar o nosso tempo de culto, louvando o Senhor, cantando também, ofertando, e para isso vamos ter a Marta que nos vai mais uma vez dirigir neste tempo que esperamos seja de louvor ao Senhor, mas também de bênção para as nossas vidas. Bom dia a todos! Hoje gostava muito que nós pudéssemos iniciar o nosso tempo de louvor cantando que de todas as tribos, povos e raças um dia todos se vão dobrar, todos irão adorar o nosso Deus. E nós, como igreja, como corpo, escolhemos fazê-lo todos os dias, mas em particular hoje, ao domingo de manhã, separamos este tempo para, como igreja, adorarmos o nosso Deus. Então vamos com este coro louvá-lo e bendizer o seu nome. Salmo 18 registra as seguintes palavras do rei Davi. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor.
Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação. Esta rocha, este Deus forte e que nos sustenta, é aquele que nós queremos adorar. Exaltado seja o Deus da minha salvação. E nós vamos fazê-lo com o coro que vamos aprender este mês, o coro 370 da nossa coletânea, que diz o seguinte: a minha rocha tu és, o meu conforto e provisão, tu és a causa do meu ser. Da tua graça provei, da tua vida recebi para habitar em tua presença. Louva a Deus que reina nas nações, elevo a minha voz para lhe agradecer. E é isto mesmo que nós vamos fazer agora. Deu para aprender? Espero que sim, porque vamos cantá-lo novamente. Vamos continuar a adorar o nosso Deus com este coro. Os irmãos já puderam ouvir e agora podem juntar-se e cantar também. Vamos louvar este Deus que reina sobre todas as nações. Tu
continuar a adorar o nosso Deus também através da entrega de dízimos e ofertas, lembrando que o podemos fazer de várias formas, entregando aos irmãos tesoureiros diretamente, também guardando num recipiente nas nossas casas e também através de transferência bancária, se desejarem. Essa informação está disponível também no fim da transmissão do culto para quem desejar. Então vamos adorar o nosso Deus desta forma também, entregando quem somos e agradecendo o sustento do nosso Deus. Vamos orar. Querido Deus, nós só te podemos agradecer as muitas bênçãos que tu tens derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, Pai. O sustento, a tua provisão. Ó Pai, porque nós podemos descansar em ti, na tua imutabilidade, Senhor, sabendo que tu és a nossa rocha firme, Pai, que não nos falha. E nós queremos adorar-te, Pai, com as nossas vidas constantemente. E te entregamos estas ofertas nas tuas mãos, para que tu possas usar segundo a tua vontade, Pai. É isto que nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Agora vamos continuar a louvar a Deus com as nossas crianças. Elas ontem, no seu tempo de estudo bíblico, puderam relembrar um corinho que nós já não cantamos há algum tempo, mas que vamos cantar hoje, com elas. Daniel orava a Deus, o coro 271 da nossa coletânea. E vamos então lembrar a importância desta disciplina espiritual que é a oração. Eu gostava ainda que nós pudéssemos lembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Este momento que nós não podemos esquecer e não conseguimos sequer esquecer, que marca a nossa vida drasticamente, transforma-nos e dá-nos a salvação. E nós podemos dizer que o nosso Deus é o Deus da nossa salvação e que não falha, é a nossa rocha. Então, gostava muito que nós pudéssemos lembrar este momento também através de um hino, o hino do Inário para o culto cristão, um hino 132, Rua de Cruz, que nos lembra então esta mensagem que nós tanto amamos e que queremos viver e também partilhar. Vergonha e pavor.
relembrar o maravilhoso amor do Pai através de Jesus Cristo, que lá naquela cruz nos deu salvação e nos levou e nos abriu a comunhão e a proximidade com o Pai. Somos muito gratos por isso e queremos muito, logo que seja possível, estarmos aqui juntos, voltar a nos acercarmos da mesa do Senhor para, tomando o pão e o vinho, celebrar o amor maravilhoso de Jesus Cristo. Lembrar que um dia estaremos com Ele na glória para essa celebração maravilhosa e gloriosa que tanto desejamos. Até lá, vamos continuar a depender desta graça do nosso Deus, deste amor maravilhoso e celebrá-lo diariamente e constantemente nas nossas vidas. Queridos irmãos, queríamos dar início a uma série de mensagens no profeta e através do profeta Miqueias. E queríamos fazê-lo também enquanto partilhávamos juntos aquele que eu espero poder ser o lema para este nosso ano, que ainda não tivemos a oportunidade naturalmente de decidir e de assumir oficialmente, mas que eu trago como proposta de lema para este ano, e um lema que se encontra em Miqueias, capítulo 6 e versículo 8, andar humildemente com Deus. Esta é a proposta para o ano de 2021 para a nossa igreja, andar humildemente com o Senhor. E vamos fazê-lo enquanto também nos aproximamos desta preciosa palavra de Deus através do profeta Miqueias. E eu queria convidar os irmãos desde já a abrirem as vossas Bíblias e vamos ler os primeiros versículos deste livro, da palavra que o Senhor traz até nós através do profeta Miqueias. E diz assim a palavra do Senhor, Miqueias capítulo 1, a partir do versículo número 1, diz assim: Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição se ajuntou e a este preço volverão. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como as de chacais e pranto como de avestruz. Porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até à porta do meu povo, até Jerusalém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor para nossa reflexão hoje. Amados, a humildade é, sem sombra de dúvidas, uma das qualidades de caráter mais elogiadas, mais reconhecidas e mais desejadas. O Senhor Jesus, como sempre, é o sublime e supremo exemplo em todas as coisas, também no que diz respeito a este assunto da humildade. Lá em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 29, o Senhor Jesus diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso
para a vossa alma. E ainda no capítulo 18 e no versículo 4, usando o exemplo das crianças, ele exortou: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A humildade é, sem dúvida nenhuma, uma qualidade de caráter que precisamos de considerar seriamente. Tiago, que nós consideramos recentemente, diz lá no capítulo 4 e no versículo 6, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. E no versículo 7 ele diz ainda, sujeitai-vos, pois, a Deus. Uma relação direta entre sujeição e humildade na nossa relação com Deus. O apóstolo Pedro, na primeira carta, no capítulo 5 e versículo 5, termina este versículo dizendo: porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, reproduzindo um texto que Salomão registra lá em Provérbios. Gosto sempre de consultar o nosso dicionário de língua portuguesa para nos ajudar a compreender alguns destes termos que tantas vezes são parte da nossa vida e que às vezes até alguns significados nos passam ao lado. O dicionário de língua portuguesa da Porta Editora tem para a palavra humildade as seguintes entradas e informação. É a qualidade do que é humilde, é simplicidade, modéstia, sentimento proveniente do conhecimento dos próprios erros ou defeitos, submissão, respeito, inferioridade, pobreza. Todas estas entradas no dicionário de língua portuguesa são sinónimos, são ideias que nos ajudam a compreender este conceito tão importante como é a humildade. Mas, como bem percebemos, e aliás estas definições do Dicionário de Língua Portuguesa nos ajudam a compreender, a humildade tem de estar sempre relacionada com algum padrão, com algum conjunto de valores ou com alguma pessoa. Há sempre uma relação para que haja, de facto, uma experiência de humildade. Ela, por si só, não faz sentido quando não tem um padrão de comparação ou alguém com quem nos relacionamos e com quem temos também essa atitude. É aqui que, de facto, começam os nossos problemas com este importante assunto e nesta matéria. Nem todos têm o mesmo padrão. Nem todas as pessoas aceitam o mesmo conjunto de valores. E nem todos aceitam ser submissos da mesma forma às mesmas pessoas. Por exemplo, o conceito de pobreza que nos aqui é apresentado nesta definição de humildade e que tem, obviamente, uma correlação com esta ideia de humildade, quando nós pensamos o que é ser pobre aqui em Portugal, obviamente é algo diferente do que é ser pobre, por exemplo, numa nação como o Canadá ou numa realidade como a de São Tomé e Príncipe. E uso estes 3 exemplos por conhecer minimamente. Obviamente, quando falamos de pobreza, não estamos a falar da mesma manifestação, porque isso vai estar, obviamente, relacionado com a realidade de cada país, com a realidade social e económica de cada país. Mas esta exortação é muito pertinente e muito presente na mensagem de Miqueias, a de sermos humildes, e a de sermos humildes na nossa relação com Deus, na nossa proximidade, no padrão com os valores e com o ensino que Deus tem e revelou desde sempre. E antes mesmo de considerarmos alguns aspectos sobre o profeta Miqueias e o momento da história em que ele executa e é usado por Deus como portador da palavra do Senhor, e lembrando as difíceis e duras palavras que o Senhor traz através deste profeta e que são realmente muito importantes, eu queria convidar todos nós a sintonizar desde já o nosso coração para o foco da mensagem de Miqueias e que tem muito a ver com este conceito de andar humildemente
com Deus. E eu queria desde já realçar 3 versículos que estão presentes, que certamente iremos depois, mais tarde, considerar de uma forma mais particular, mas 3 versículos que são absolutamente fundamentais e que são a estrutura de toda a comunicação e de toda a mensagem de Miqueias. No capítulo 4 e no versículo 5 diz Miqueias: porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós andaremos em o nome do Senhor, nosso Deus, para todo sempre. No capítulo 6 e no versículo 8 diz assim: Ele te ordenou, homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. E ainda no capítulo 7 e no versículo 7, palavras de Miqueias, do Senhor através do profeta Miqueias: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Sintonizados com estas importantes palavras, com este foco da mensagem de Miqueias, eu queria então convidar os irmãos a olharmos um pouco para o contexto e para a realidade e também para o próprio profeta Miqueias. No capítulo 1 e versículo 1 que lemos há pouco e que eu pedia que os irmãos pudessem ir acompanhando na nossa reflexão, logo no versículo 1 é-nos apresentado Miqueias. E Miqueias é um profeta que vive no século VIII a.C., aproximadamente, entre os anos 738 e 698 a.C. O nome Miqueias significa quem é como o Senhor. Uma pergunta. Quem é como o Senhor? E, amados, queremos muito também manter em mente este significado do nome de Miqueias, porque, como bem sabemos, naquela época, os nomes e o significado atribuído pelo Senhor a estes nomes eram cheios de intencionalidade. E certamente o significado do nome de Miqueias é usado pelo Senhor para evidenciar a mensagem de Miqueias, que Deus traz através de Miqueias. Miqueias é de uma pequena localidade, Moreset, uma pequena localidade que fica a cerca de 32 km a sudoeste de Jerusalém. Miqueias é um camponês de origem humilde e ele desenvolve o seu ministério a partir de Judá, Reino do Sul, mas fala também sempre com os olhos colocados em Jerusalém, no Reino do Norte, e há uma clara intervenção de Deus através de Miqueias sobre o Reino do Norte. Miqueias é contemporâneo dos profetas Amós, Oseias e também Isaías. Aliás, muitos são os que identificam as enormes semelhanças que existem entre as profecias de Miqueias e de Isaías. Alguns chegam mesmo a dizer que Isaías amplifica a mensagem de Miqueias. Tudo indica que eles não se terão cruzado, não se terão encontrado, e nenhum deles faz referência entre si nos seus livros. Mas o interessante é que Isaías é um profeta que desenvolve o seu ministério na sua condição e posição privilegiada, a partir de Jerusalém, nos palácios, numa grande cidade como é a capital Jerusalém. E é nesse contexto que Isaías desenvolve o seu ministério. É também formatado por essa realidade que Deus usa Isaías no desenvolvimento do seu ministério. Miqueias, bem diferente dessa realidade, dá-nos uma perspectiva a partir do campo, a partir de uma experiência rural, sem grandes recursos, muito distante e longe dos grandes centros de influência, e isso talvez seja a razão pela qual ele dá tanta ênfase às injustiças sociais. Eu confesso-vos que me agrada muito este conceito e esta experiência de Miqueias.
olhar para o mundo a partir desta nossa também experiência aqui no Troviscal, longe das grandes cidades, numa experiência afastada dos grandes centros de influência e de decisão, dá-nos com certeza também uma perspectiva muito particular do mundo em que vivemos. Esta é de facto também a experiência que Deus nos traz através do profeta Miqueias. O versículo 1 ainda nos informa que Miqueias profetizou durante os reinados de Jotão, Acaz e Ezequias, estes reis de Judá. No livro de 2 de Reis, capítulo 15, no capítulo 16 e também no capítulo 18, temos registros sobre a vida e sobre os reinados de cada um destes homens. E, por exemplo, percebemos com mais ou menos descrição que Jotão e Ezequias foram e estão registados como reis que fizeram aquilo que era reto aos olhos do Senhor. No entanto, Acaz, bem sabemos que foi um homem, um rei, que teve um reinado muito mau, muito distante dos propósitos de Deus e trouxe grandes prejuízos a Judá, ao Reino do Sul. Neste período em que Miqueias desenvolve o seu ministério, estavam a ocorrer grandes transformações sociais, económicas e políticas em Judá, no Reino do Sul, com muitas oportunidades nas grandes cidades. As populações rurais migravam para a grande cidade, particularmente para Jerusalém, em busca de estabilidade, em busca de uma vida melhor. Mas a realidade é que a maioria destas pessoas acabava por ser explorada por uma nova classe de comerciantes e negociantes que cada vez se tornavam mais poderosos e ricos, enquanto uma larga parte desta população tinha cada vez mais dificuldades. Tudo isto gerava um ambiente de grande tensão social, mas que também tinha um reflexo direto e muito perceptível na experiência espiritual e religiosa desta nação. Entretanto, enquanto tudo isto acontecia no Reino do Sul, em Judá, o Reino do Norte estava em profundo declínio, num processo grave de afastamento do Senhor e dos seus propósitos. O Reino do Norte entrou em aliança com a Síria para, juntamente com eles, atacar o Reino do Sul, Judá. Judá que, por sua vez, e para se defender, e isto aconteceu pelas mãos e pela ação do rei Acaz, pede ajuda à Síria, tornando-se, de facto, vassalo da Síria e tendo a necessidade de pagar tributo à Síria. E toda esta situação culmina no ano de 722 a.C., com a Síria a conquistar Samaria e a aniquilar definitivamente o Reino do Norte. Isto depois já do ano 732 ter conquistado Damasco, a capital da Síria, com quem o Reino do Norte tinha feito a aliança. E agora a Síria, com o desejo de conquistar toda aquela região e chegar inclusive a dominar e a conquistar o Egito, conquista também as terras de Judá e só não toma a cidade de Jerusalém porque a intervenção soberana e sobrenatural do Senhor não o permitiu. Isto no reinado do rei Ezequias. É um episódio muito interessante que certamente nos lembramos e que está registado no livro de 2 de Reis, no capítulo 18 e seguintes. É neste ambiente, amados, neste ambiente caótico, que, diz o versículo 1, a palavra do Senhor veio a Miqueias. Deus, mais uma vez, numa situação absolutamente caótica, decide intervir, decide falar, decide exortar o seu povo, decide se manifestar no seu povo. E nesta circunstância falo através do profeta Miqueias. E é interessante, amados, percebemos que Deus escolhe e capacita um humilde e simples camponês. Mas, de facto, ele capacita-o, como o versículo
8 do capítulo 3 nos confirma. Eu peço aos irmãos que possam virar a página, capítulo 3, versículo 8 de Miqueias, quando o próprio profeta Miqueias, inspirado e dirigido pelo Senhor, diz: eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Meus queridos irmãos, que tarefa difícil esta que Miqueias tem pela frente e que o Senhor lhe entregou. Mas é este homem que Deus decide, escolhe e capacita para o cumprimento desta difícil tarefa. O versículo 2, e voltando agora ao capítulo 1, o versículo 2 agora é muito claro, quando o Senhor, Deus, através de Miqueias, chama a atenção de todos. De facto, Miqueias é usado por Deus para exortar todo o povo a ouvirem com atenção, a prestarem atenção, a prepararem os seus ouvidos para aquilo que o Senhor vai falar. Até porque aquilo que Deus vai falar, aquilo que eles vão ouvir, vai ser muito difícil e duro de se escutar. A partir da parte final do versículo 2 e até ao versículo 4, nós, quando lemos este texto, percebemos que Deus, através de Miqueias, está agora a estabelecer, a definir o que vai acontecer neste momento. Nestes versículos, Deus apresenta-se. Ele apresenta os créditos, ele revela e manifesta a autoridade de quem vem até eles e vai intervir. Vejam, o versículo 2 diz que Deus é testemunha, diz que o Senhor sai do seu lugar e manifesta esta intervenção dele com atos absolutamente sobrenaturais e impressionantes. Como estão no versículo 4, os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem como a cera diante do fogo. Há as águas que se precipitam no abismo. É este Deus que vai falar. É este Deus que vai acusar. Esta é a intervenção do próprio Yahvé, o Deus, o Senhor. O versículo 5 leva-nos a perceber que esta intervenção de Deus tem como única e exclusiva razão o pecado. Diz o versículo 5, tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Obviamente, estes pecados eram de Israel como eram de Judá. O versículo 7, de facto, especifica quais são estes pecados. Se voltarmos ao versículo 7, ele diz todas as suas imagens de escultura. Fala do problema da prostituição, da impureza. De facto, no versículo 7, a idolatria e a prostituição e as suas riquezas são alguns dos pecados que Deus está a denunciar, mas como vamos perceber ao longo desta profecia, não são os únicos, há muitos outros que Deus vai denunciar e vai apresentar e pôr perante o seu povo. O versículo 6 é a proclamação, a primeira profecia que Deus proclama através de Miqueias. Como consequência do pecado, Samaria será destruída. Algo que se veio a cumprir literalmente, como já lembramos, no ano 722 a.C., depois de cerca de 3 anos da cidade de Samaria, a cidade foi finalmente destruída e cerca de 27 mil pessoas foram levadas cativas pelos assírios. Este é, de facto, um ato tremendo da justiça de Deus e ele fê-lo através da instrumentalização dos assírios e do seu exército. O versículo 8 descreve o difícil e impactante sentimento de tristeza e dor que Miqueias está a sentir. Diz o versículo 8, por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações. De facto, vendo a seriedade das feridas causadas pelo pecado, que chegam também a Judá e a Jerusalém, como o versículo 9 depois nos lembra, Miqueias manifesta através de um grito de lamento e através de uma parábola viva que o leva a andar nu, despido e descalço. E desta forma
manifestar o seu estado, o seu sentimento de tristeza e de dor e de lamento por tudo aquilo que está a acontecer no povo de Israel, no povo de Deus. E eu estou convencido, amados, que certamente Miqueias está desta forma também a revelar o sentimento do próprio Deus. Aliás, eu creio que esta manifestação está em total sintonia com aquilo que o profeta Ezequiel escreve lá e registra lá no capítulo 18 e no versículo 23 e também no versículo 32. Vocês julgam que eu tenho prazer em que o pecador morra? Pergunta ao Senhor Deus. Com certeza que não. Aquilo que eu pretendo é unicamente que ele abandone os seus caminhos e a maldade e viva. Não tenho alegria nenhuma em que morra, diz o Senhor Deus. Convertam-se e vivam. Este era o desejo do Senhor. No entanto, pela sua soberana intervenção, num ato de uma justiça perfeita e inquestionável, as consequências do pecado estavam a vir sobre Samaria, sobre o Reino do Norte, estavam a vir sobre Judá, sobre o Reino do Sul. E isso, naturalmente, causou um impacto e uma tristeza profunda ao profeta Miqueias. Com toda a certeza, também ao coração do Pai. O Pai que amava o seu povo. O Pai que escolheu este povo. O Pai que esperava uma resposta de amor, de compromisso, de obediência, de sujeição, de humildade a Ele próprio, o Deus, o Yahvé, o Senhor de todas as coisas. Amados, que aplicação este texto poderá ter para as nossas vidas? Como aplicar este texto, esta profecia de Miqueias lá no século VIII a.C., às nossas vidas hoje, no século XXI, no ano da graça de 2021. Amados, é generalizada a opinião que a mensagem de Miqueias é muito atual, realmente muito atual para os nossos dias. Naturalmente que Miqueias profetiza em circunstâncias e num momento histórico bem diferente. Mas a verdade é que quando olhamos à nossa volta, o que vemos é em muito semelhante àquilo que Miqueias via. É muito semelhante àquilo que Deus via e que agora também denuncia. Isso vai-se, obviamente, tornar muito evidente ao longo do livro e conforme formos caminhando através desta palavra profética de Miqueias. Mas agora, hoje que nos aproximamos de Miqueias, deste profeta, eu creio que há algumas coisas que, através destes primeiros versículos, precisam de ser lembrados e que certamente o Senhor hoje não quer deixar de nos exortar e lembrar. A primeira coisa importante é que é Deus que está a falar. Tal como Deus falou através de Miqueias, hoje é Deus que está a falar connosco. E ao nos aproximarmos deste texto da palavra, ao nos aproximarmos da palavra trazida por Miqueias, não podemos esquecer que é Deus que está a falar. O que precisamos também de lembrar e considerar é a exortação do versículo 2, que há pouco lembrávamos. É que precisamos de estar atentos. Precisamos de prestar toda a atenção àquilo que Deus nos está a dizer. Precisamos de dar toda a disponibilidade da nossa mente e coração e ouvidos para aquilo que o Senhor nos quer falar hoje, neste tempo, nestas circunstâncias, através do profeta Miqueias. Porque certamente é o Senhor que está a falar. E creio que também é muito importante, tal como Deus fez através de Miqueias, lembrar que é Ele próprio e que Ele tem toda a autoridade. É Ele que está a falar, é Ele que está a vir até nós, revelando-se e falando aos nossos corações, mas Ele tem autoridade. E quando Ele, como vai fazer e já está a fazer, denuncia o pecado, Ele fala no exercício da sua soberania, mas também o faz num ato sublime de amor, porque Deus não deseja
que nós soframos as consequências do pecado. E por isso ele está a exortar-nos, está-nos a chamar a atenção. E ele fala para que nós, tal como o seu povo, pudesse experimentar verdadeiramente um arrependimento que os levasse, tal como ele espera que nos leve a nós, a uma maior proximidade, uma maior intimidade com ele, uma vida de obediência, de sujeição humilde à sua vontade e aos seus propósitos. Se há alguma coisa que precisamos de considerar seriamente nesta exortação de Miqueias, é que, inevitavelmente, o pecado tem consequências. E consequências muito graves. Isso é evidente por este início da profecia de Miqueias, mas nós bem o sabemos. E essas consequências, naturalmente, algumas delas são imediatas. Tantas vezes, tal como estava a acontecer com o povo de Israel, tantas vezes sofremos imediatamente as consequências dos nossos pecados. Mas há consequências muito mais graves se não atentarmos à exortação do Senhor, se não nos arrependermos e não nos voltarmos para Ele. E Deus está-nos a exortar hoje, mais uma vez, através do profeta Miqueias, que o pecado tem sempre muitas e graves consequências. Amados, quando nos aproximamos desta palavra e da experiência de Miqueias, há algo que para mim fica muito evidente. É que nós não podemos ficar indiferentes ao pecado. E se o Senhor, tal como fez com Miqueias, nos usar em algum momento para proclamarmos, para denunciarmos algum pecado, que o possamos fazer sempre em total sujeição ao Senhor, com muito temor e com muito tremor, sabendo, e isso é algo que este texto também nos ensina, que certamente nessas circunstâncias também iremos sofrer. Tal como Miqueias estava a sofrer, ao ver o sofrimento do seu povo, ao ver a dor que o Senhor sentia ao olhar para o seu povo, ao perceber as consequências do pecado no meio do seu povo. Não pôde ficar indiferente e sofreu, certamente isso acontecerá também conosco. Não podemos ficar indiferentes, não ficaremos com certeza indiferentes ao pecado que entristece o Senhor, que tem consequências graves e que certamente nos irá também fazer sofrer. Amados, queria muito e quero muito terminar hoje esta primeira meditação e a proximidade ao texto de Miqueias, lembrando novamente, porque não podemos deixar de lembrar a palavra de esperança, o desejo do Senhor, aquilo que de facto o Senhor espera que aconteça nas nossas vidas, mesmo quando somos confrontados com o nosso pecado, é que de facto possamos nos voltar para Ele. E por isso eu queria novamente lembrar aqueles 3 versículos que creio que são absolutamente fundamentais nesta profecia, nesta palavra que Deus traz até nós, através de Miqueias. Porque todos os povos andam, cada um, em nome do seu Deus. Mas quanto a nós, amados, andaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus, para todo o sempre. Amém, amados? O versículo 8 do capítulo 6. Ele te declarou ao homem o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Uma humildade que tem como padrão o próprio Deus e tudo aquilo que Ele ensina e tudo aquilo que são a sua palavra, os seus propósitos, a sua determinação para nós e para todas as coisas. É em humildade, em sujeição a este Deus e à sua palavra que nós queremos, desejamos andar, esperamos poder andar, porque este é sem dúvida nenhuma o desejo do Senhor. E finalmente,
o versículo 7 do capítulo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O nosso Deus certamente nos ouvirá. E se nós, de facto, nos voltarmos para Ele, meus amados, se nós atentarmos àquilo que Ele nos está a falar e nos arrependermos e nos voltarmos para Ele numa atitude de amor, de arrependimento, de desejo ardente de andar e de estar perto dEle, Ele certamente olhará para nós e nos abençoará. Isso é evidente nesta palavra. Isto vai ser muito evidente neste texto que o Senhor tem para nós através do profeta Miqueias. Amados, que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dirija e conduza as nossas vidas e que a Sua palavra possa fazer morada nas nossas vidas e que nos possa abençoar, falar, transformar e, acima de tudo, levar para mais perto dEle, porque nós desejamos andar humildemente com o nosso Deus. Vamos terminar com uma palavra de oração. Pai querido, mais uma vez, voltamos o nosso coração para Ti, gratos pelo Teu amor. E Pai, quando somos confrontados com a Tua palavra, com a Tua exortação, só Te podemos agradecer, porque Tu não desistes de nós. Ó Pai, queremos pedir perdão, porque tantas vezes o nosso pecado te tem entristecido. Ó Pai, mas Tu, no Teu imenso amor, não desistes de nos amar. E Te agradecemos porque esse amor também se manifesta enquanto Tu nos exortas, nos revelas, nos chamas para perto de Ti. Nos chamas para a obediência e para a observância da Tua palavra, dos Teus propósitos. Somos gratos por isso. Te pedimos perdão, Pai querido, e queremos andar humildemente perto de Ti, em sujeição completa a Ti e à Tua palavra. Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza a cada momento e a cada passo a esta experiência que nós tanto desejamos, porque sabemos que ela é não só a Tua vontade, mas acima de tudo a expressão do Teu amor para connosco e bênção para as nossas vidas. Pai querido, que a Tua palavra de facto possa fazer morada, transformar as nossas vidas e nos dirigir à proximidade e à intimidade contigo e que sejas somente Tu, através dela, a falar aos nossos corações. Mais uma vez, Pai, pedindo que aceites o nosso louvor, pedindo a Tua bênção para as nossas vidas, entregando-nos mais uma vez nas Tuas mãos, clamando a Ti por tudo isto que estamos a viver, por esta situação tão difícil de pandemia, Pai, que nos ajudes a ultrapassar. Desejamos tanto estar juntos novamente como Tua Igreja. Dá-nos essa graça, te pedimos. Mas que em tudo, em todas as coisas, o Teu nome seja honrado, glorificado nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida da Tua Igreja. Por tudo isto, nós Te agradecemos, nós Te louvamos e Te adoramos e fazemo-lo no nome precioso, bendito do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, mais uma vez desejando as maiores bênçãos do Senhor para todos, para as famílias. Deixamos então, mais uma vez, então, um forte abraço. O desejo que o Senhor dê uma semana abençoada, que nos possamos continuar a cuidar em oração. Não deixem de partilhar esses motivos de oração para que possamos caminhar juntos e na proximidade com o nosso Deus, o nosso amado Pai. Então, desejando a todos um resto de dia muito abençoado, que o Senhor continue a dirigir as nossas vidas e até amanhã, até quando o Senhor permitir.